Deus na história e nas nossas vidas também, né? Da bondade de Deus. Desde manhã que temos compartilhado da bondade de Deus, né? Temos visto aí o testemunho da nossa amada irmã Conceição, Mariane, testemunho da nossa irmã Meire, né? E o testemunho dos irmãos, mesmo que não levantaram aqui, a gente sabe da bondade de Deus, né? Que tem guardado a nossa família, a nossa casa, a nossa vida, tem nos sustentado, e nós temos tantos motivos para agradecer a Deus. É o Cântico de Moisés, Êxodo capítulo 15. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Ele é meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus do meu pai, por isso eu o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. Os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na tua grandeza, a tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor que os consomes como restolho, como resfolgar das tuas narinas. Amontoaram-se as águas, as correntes pararam em um montão. Os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem és como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendeste a destra e a terra os tragou. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste. Com a tua força levaste a habitação da tua santidade. Os povos ouviram, estremeceram agonias, apoderaram-se os habitantes da Filistia. Ora, os príncipes de Edom se perturbaram dos poderosos de Moabe, se apoderam temores, esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles caiu o espanto e o pavor pela grandeza do teu braço. Emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará para todo sempre, porque os cavalos de Faraó com seus carros e com seus cavalarianos entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre ele as águas do mar, mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. Amém. Oremos. Pai, ao ler este maravilhoso poema, Senhor, que tu deste primeiramente no coração, na mente do teu servo Moisés, e depois em forma de canto, o teu povo entoou louvores ao teu nome. Nós não sabemos, Senhor, como este cântico foi proclamado e como ele foi passado de boca em boca, mas ali o teu povo viu a tua glória e louvou o teu nome e exaltou o teu nome, Senhor. E nós, há tantos milênios após, estamos lendo este poema, Senhor, e louvando o teu nome,
porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Ó Senhor, dá-nos nesta noite um espírito de gratidão e louvor ao Teu nome, Senhor, e que no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, em um minuto, nós não deixemos de louvar e glorificar o Teu nome, Senhor. Ó Deus, venha nos abençoar com esta palavra e oramos como igreja, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amados, a história de Moisés é conhecida, né? Eu não preciso relatar ela inteira, podemos fazer aqui um breve resumo de uns 2 minutinhos. Sabemos que Deus permitiu que o povo de Israel ficasse no Egito por conta de uma fome que aconteceu em Canaã, já em cumprimento da vontade majestosa do Senhor. E ali o povo ficou no Egito, morreu José, morreu seu pai, morreu sua família, morreu o faraó que o conhecia, que deixava eles habitarem naquela terra, e depois aquele povo ficou escravo durante 400 anos e o Senhor já tinha mandado uma promessa que viria o libertador. O Senhor levantaria um homem para libertar o povo de Israel. Amados, o Senhor, quando Ele estabelece no reino espiritual as coisas que vão acontecer, elas estão estabelecidas na eternidade. E nada pode escapar da vontade soberana do Senhor. Nós sabemos que o nosso inimigo, ele tem ação limitada. Mas é óbvio que nós não somos inocentes para não saber que o diabo, os anjos caídos, os demônios, eles têm poderes e conhecimentos acima de nós, que somos seres humanos frágeis, que habitamos nesse corpo limitado, que é limitado a um tempo, a um espaço de tempo, é limitado às questões físicas, é limitado a questões climáticas, é limitado a questões emocionais, e nós estamos nesta terra por um período. Nós não sabemos como as coisas se processam no reino espiritual, mas nós sabemos que a vontade de Deus é plena e soberana. E Deus já determinou, e está escrito na palavra de Deus, que antes da fundação do mundo, antes mesmo que Adão e Eva caíssem, o Senhor já tinha providenciado a nossa salvação. A palavra de Deus diz que o Cordeiro, que Jesus foi morto antes da fundação do mundo, Deus já tinha estabelecido. Por isso que a palavra de Deus diz que Ele nos conhece, Ele formou no ventre da nossa mãe. Os nossos ossos não existiam, nós éramos um pequeno embrião, e o Senhor já sabia quem nós éramos, e o Senhor já sabia quem ia nos chamar, e no Senhor já sabíamos que seríamos filhos de Deus. O Senhor tem um plano para a humanidade, e louvamos ao Senhor, porque se estamos aqui e compreendemos isso, é porque fazemos parte deste plano. A nossa mente que prescruta e que pensa nas coisas, nós dizemos, mas por quê? Há coisas, amados, que nós não temos respostas nessa terra. Há milhares de coisas que nós não temos respostas. Os cientistas buscam respostas para muitas coisas e não têm estas respostas. A ciência evoluiu, mas perto do que ela pode evoluir, ela não caminhou 1% para conhecermos os mistérios que existem no nosso planeta e no universo. Mas nós estamos falando que Deus, que sonda todas as coisas e conhece, tinha já estabelecido que ia tirar aquele povo do Egito, ia tirar com mão forte, e chamou um homem, Moisés, que se sentia fraco,
e sobre ele pesava uma sentença de morte, porque o diabo, ele sabia que estava na época de nascer aquele que seria o libertador de Israel. E o diabo, influenciando os poderosos da época, foi feito o quê? Mate-se todas as crianças que nascerem nesse período, todos os meninos. Por quê? Porque Faraó temia a promessa que vinha de Israel, que viria o libertador. E sabemos muito bem que ali, quando Moisés nasceu, sua mãe o disse, sua mãe e seu pai, era tão lindo, tão formoso. Que mãe não acha seu filho lindo e formoso? E ali pegou um cestinho de betume, betumou o cestinho, colocou o menino e colocou ali no rio. E sabemos a história. Ali ele foi parar na corte de Faraó, foi criado e crescido dentro daquela corte, com todas as benesses, mas chegou o tempo em que Moisés deveria sair de lá e se cumprir aquilo que o Senhor tinha determinado para ele, e chegou o tempo em que ele veio para o Egito, e ele veio em nome do Senhor dos Exércitos. Nós sabemos de tudo aquilo que aconteceu, e chegou o dia final com a praga dos primogênitos, e Faraó disse: vai, não aguento mais. O Egito estava destruído com a morte dos primogênitos, estava chorando, Faraó estava chorando: pegue suas coisas e saia daqui. E eram milhares que passaram e foram deixando o Egito. Mas o inimigo nunca deixa as coisas de mão beijada. E quando já eles estavam chegando perto do Mar Vermelho, Faraó voltou atrás e veio com seus cavaleiros furiosos. E o povo frágil, que não era guerreiro, que não sabia lutar, que não sabia o que fazer, para trás olhava, vinha Faraó com seus guerreiros. Para o lado as montanhas, não tinham para onde caminhar. Para frente o mar. Para onde eles deveriam ir? Mas quem disse: saia do Egito, foi o Senhor. Aleluia. E quando Moisés foi clamar ao Senhor, o Senhor disse: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E foi assim, marchando, entrando no Mar Vermelho, que o mar se abriu. E o mar, ele chama-se Mar Vermelho porque as suas águas são avermelhadas, né? Por isso que o nome Mar Vermelho, né? E foi 2 colunas de água, uma coluna de um lado, outra coluna de outro lado. Imagine nós passando no meio, olhando aquele mar. Eu não sei os irmãos, mas o mar me dá arrepios, né? Porque a gente olha aquelas águas, o que somos nós perto daquilo, né? O que somos nós perto do mar? Isso porque a gente está falando do mar ali onde dá pé, né? O máximo, um pouquinho mais, que a gente consegue dar uma nadada. Mas imagine caminhando, atravessando o mar. Eles passaram pelo lugar profundo do mar, não só no início, eles adentraram na parte profunda do mar e caminhando, marche, e o povo foi passando, e Moisés: vamos, imagine as pernas tremendo, os braços, o coração palpitando, estão lá, estão vindo, e o povo passou, e passou os valentes, e passou os espirituais, e passaram os fracos, e passaram os doentes, e passaram as crianças, e passaram os velhos, e passaram todos, aleluia.
guerreiros, com seus cavalos, com seus cavaleiros, com seus poderosos. E quando entraram no mar, o mar se fechou e todos foram destruídos. Todos. Imagine Moisés, aquele momento de glória e de exaltação e de saber que eles não eram nada e viram a mão e o poder de Deus. Irmãos, e ele escreveu esse cântico inspirado por Deus que nós estamos lendo hoje, mais de 4.000 anos depois, escrito esse cântico. Isso é um poema de adoração a Deus. O Senhor é um homem de guerra. Ele guerreia as nossas batalhas. Ele luta por nós. Aleluia. Na grandeza da sua excelência, versículo 7, derribas os que se levantam contra ti. Aleluia. No versículo 9, o inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Isso é o inimigo falando para o povo de Israel: arrancarei, destruirei, perseguirei, repartirei tudo que eles têm, tirarei tudo deles. Isso é um exemplo do inimigo nas nossas vidas, irmãos. Ele quer nos tirar, ele quer tirar a nossa força, ele quer tirar o nosso vigor, ele quer tirar a nossa vontade de lutar, ele quer tirar muitas vezes os nossos bens, ele quer tirar muitas vezes as nossas vitórias, ele quer tirar muitas vezes a nossa família, ele quer muitas vezes tirar a nossa honra, aquilo que o Senhor tem dado para nós. Mas nós temos que estar numa posição firme, porque quem fez o povo passar o mar vermelho foi o Senhor, e quem nos está fazendo passar por esta terra como mais do que vencedores é o Senhor. Por isso que a nossa breve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória. Aleluia. Porque o Senhor é aquele que com mão forte tem guiado o seu povo. Aleluia. Quem és como tu, Senhor? Versículo 13, com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste, com a tua força levaste a habitação da tua santidade. Aqui o profeta Moisés está vendo além do seu tempo, irmãos. O profeta, ele vê além do tempo. O profeta não vê o agora, ele vê além do tempo. Moisés conseguia enxergar que o povo não estava simplesmente passando o mar para ir para Canaã. O povo estava ingressando, adentrando na santidade do Senhor. O povo estava entrando na salvação do Senhor. Aqueles que descansaram no Senhor entraram na salvação do Senhor. Aleluia. E ali o profeta Moisés, ele consegue ver isto, né? Levaste a habitação da tua santidade. Os povos tremeram. Aqui o versículo 17 diz assim: tu o introduzirás e plantarás no monte da tua herança. O monte da tua herança, o lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram, que o Senhor reinará para todo sempre. Ele não está falando de uma Canaã terrestre, ele não está falando de um santuário terrestre, ele não está falando de uma terra apenas que jorra leite e mel. O Senhor está dizendo que vai montar um lugar para o seu povo, e diz aqui a palavra do Senhor, que um santuário que as suas mãos estabeleceram. Não foi um santuário que Moisés estabeleceu com as suas mãos e que o povo trabalhou para conseguir os objetos para fazer parte do santuário. Não!
aqui a palavra do Senhor diz que o Senhor com as mãos dele vai estabelecer esse santuário e ele vai reinar para todo o sempre. Aleluia! Por isso o Velho Testamento e a palavra do Senhor, ela nos aponta para coisas muito mais sublimes do que os nossos olhos podem contemplar. É muito mais do que o beber e o comer, é muito mais do que as coisas terrenas. O Senhor tem nos introduzido na sua própria vida, aleluia. E tanto, amados, que se vocês forem olhar aqui no livro de Apocalipse, vamos um pouquinho mais para frente aqui, no último livro da Bíblia, Apocalipse, também no capítulo 15, Êxodo 15, Apocalipse 15, diz assim no versículo 2, o título é: Os remidos entoam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Olha que coisa linda. Versículo 2: Vi como um mar de vidro mesclado de fogo, os vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Aleluia. Aqui está falando que no final de todas as coisas, faz parte dos flagelos, de todas as coisas que ocorrerá na terra. O profeta João também teve uma visão, e ali ele via, na sua visão limitada, porque a visão ele não sabe exatamente, ele tenta explicar o que ele está vendo ali. Ele viu como que um mar de vidro. Imagine que coisa linda, né? Um mar de vidro. E ele diz que esse mar de vidro, ele era mesclado de fogo, ou seja, era meio vermelho, né? E os vencedores da besta, ele está dizendo aqueles que venceram a besta e a sua imagem, lá no final dos tempos, se achavam em pé no mar de vidro. Ele viu esta visão, e eles tinham harpas, e a palavra diz, aleluia, que eles entoavam o cântico de Moisés, irmãos. Eles entoavam o cântico de Moisés. Esse cântico de libertação foi muito além do Mar Vermelho, foi muito além da saída do Egito, foi muito além. A história que Deus tem para a humanidade, ela tem começo, meio e fim nessa limitação humana temporal. Mas na eternidade de Deus, ela não tem limites, amado. E o Senhor, quando dá visão para os seus filhos, Ele dá uma visão que para nós, ela é sempre parcial, mas ela é plena para o Senhor. E o Senhor mostra o que Ele tem que mostrar exatamente para nós. E ali o profeta viu aquele lugar, aquele mar de vidro com fogo, e aquelas pessoas que venceram a besta. Venceram aquele que o perseguia, assim como o faraó e seus carros, seus cavalos e os seus cavaleiros. E ali eles entoavam um cântico, aleluia. E eles glorificavam, dizendo que as obras do Senhor são maravilhosas, e justos e verdadeiros são os caminhos do Senhor, Rei das nações. Quem não te temerá? Lembra lá em Moisés,
quando ele fala o povo de Edom, o povo daqui, o povo dali temia Israel. O povo vai chegar um dia, irmãos, vai chegar um dia em que as nações vão glorificar o Senhor e vão reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador, ainda que não tenham a salvação, mas reconhecerão. Aleluia. Quem não glorificará o teu nome? Todos glorificarão o nome do Senhor. Aqueles que zombam, aqueles que dizem que Deus não existe, aqueles que fazem deuses de barro, deuses ocos, surdos e mudos, aqueles que se glorificam a si mesmos, os soberbos, todos hão de glorificar. As nações virão e adorarão diante do Senhor. Adorarão diante de Deus, ó Rei das Nações. Por isso, amados, é importante nós permanecermos firmes. Glória a Deus. Aqui tem um texto também que eu quero compartilhar com vocês. É 1 Coríntios, capítulo 12, chegando para nós nos dias de hoje, tendo tão grande nuvem de testemunhos, lá de Hebreus 11, que fala dos homens e mulheres que andaram e que foram fiéis a Deus. Tendo essa grande nuvem de testemunhos, devemos permanecer fiéis. Mas olha a bênção que é reservado para a igreja como uma unidade orgânica. Nós vemos hoje tantas coisas, tantas aberrações que existem. Amados, não se confunda, a igreja é uma só. A igreja é o corpo de Cristo. Hoje, nesta manhã, nós participamos da ceia, que nós tomamos o corpo e nós tomamos o sangue. O corpo de Cristo, o sangue derramado por nós, isso é igreja, e igreja somos nós fomos batizados no seu corpo, a palavra assim o diz, está aqui, 1 Coríntios 12, 12, porque assim, como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Aleluia. Um cântico antigo que a gente dizia: somos um no Espírito e um no Senhor. Um só Espírito, com E maiúsculo. A Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. A palavra está dizendo que nós fomos batizados em um corpo. Que este corpo é a igreja que somos nós. No corpo de Cristo nós entramos no corpo e somos igreja. Aleluia! Ah, Senhor, dá-nos graça. Dá graça a todos os seus filhos. A palavra está dizendo aqui que nesse corpo, não importa se você é judeu, se você é grego, se você é brasileiro, se você é europeu, se você é americano, se você é negro, se você é branco, se você é homem, se você é mulher, não importa. Isso é detalhe.
Isso não importa para o Senhor. Nós fomos batizados no seu corpo e Ele nos deu de beber do seu Espírito. Aleluia. Então, não há diferença. E aqui no livro de Gálatas, se você abrir um pouquinho mais na frente, no livro de Gálatas, no capítulo 3 do livro de Gálatas, diz assim, capítulo 3, versículo 26 a 29, diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. E aí, novamente, ele está reforçando a mesma ideia expressa lá em Coríntio. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aleluia. Os que são da fé são filhos de Abraão. E todo esse capítulo 3 de Gálatas, ele vai trabalhar sobre a lei e a graça. Ele diz que a lei que veio com Moisés, ela foi um aio, ela nos levou a Cristo. A lei precisou mostrar a nossa incapacidade. A lei precisou mostrar quem nós éramos. A lei precisou mostrar que nós somos incapazes. A lei precisou mostrar que o bem que eu quero fazer eu não consigo e o mal que eu não quero fazer ele está próximo de mim. Quando Paulo dá lá em Romanos aquele grito: ah, Senhor, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Cristo Jesus. Aleluia. Então, se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão. Esse mistério maravilhoso que Deus chamou um homem: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Aleluia. Ali o Senhor chamou. Moisés estava ali, ainda que com Moisés veio a lei, Moisés estava ali, nós estávamos ali. Nós andamos pela fé, nós não andamos por vista, nós não andamos pela força, nós andamos porque cremos que Jesus morreu na cruz e nós estamos incluídos na sua morte. E não podemos deixar de nos influenciar por placas de igreja, por falas, filosofias vãs, por coisas fúteis. Toque, não toque, posso, não posso. Nós estamos além disso, amados. O Senhor nos preparou uma terra santa. O Senhor colocou em nosso coração o Espírito. Por isso que lá em 1 João está escrito que não há necessidade que ninguém nos ensine, porque temos o Espírito dentro de nós, amados. Precisamos do ensino ainda, porque somos frágeis, porque precisamos, porque não obedecemos como deveríamos. Porque o Espírito nos fala e nos orienta o que nós devemos fazer. Por isso que, deixando as coisas para trás, devemos prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Por isso esta palavra da manhã, da fidelidade, de sermos fiéis a Cristo, amados. Se fôssemos fiéis a Cristo como Ele tem nos chamado para ser, não precisaríamos que ninguém nos ensinasse. Mas o Senhor sabe que somos frágeis, fracos, e precisamos, sim, uns dos outros, crescemos em amor e em santidade. Mas o Senhor está em nós, irmãos. O Senhor tem todo o suprimento necessário para teu crescimento espiritual está em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E lá em Davi, quando ele dizia: o Senhor
pastor e nada me faltará. Aleluia! Aleluia. Ele não sabia o que era ainda o Espírito vivendo em nós. A maior, digamos assim, a maior revelação que Deus poderia dar à humanidade. A maior obra que poderia haver na humanidade é esta obra de salvação. É Cristo em nós, esperança da glória, através do seu Espírito. Aleluia! E se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E como somos herdeiros segundo a promessa, né? Nós podemos estar ali louvando ao Senhor com o cântico de Moisés, com o cântico do Cordeiro, que estaremos lá naquele grande dia. E assim no finzinho do livro de Apocalipse, Apocalipse no livro capítulo 22, aleluia, diz assim, capítulo 22, versículo 16: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas à igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Aleluia. Receba de graça. Jesus enviou seu anjo para testificar estas coisas à igreja. Amados, que coisa maravilhosa que o Senhor fez. E o Espírito e a noiva estão dizendo, há 2000 anos atrás, quando João, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu isso, e diz: venha aquele que tem sede, venha. Assim como Isaías profetizou: venha e bebei de graça desta água, bebei da fonte da salvação. O Senhor está dizendo: aquele que ouve, diga: venha. Aquele que tem sede, venha, receba de graça da água da vida. Hoje é o dia, agora é o momento. Este é o momento da salvação, esse é o momento de desfrute, esse é o melhor momento que nós poderíamos estar. Aleluia, não tem outro melhor do que esse, amados. Louvamos ao Senhor pela sua bondade. Fique firme, irmã. Fique firme, irmã. Nós começamos bem, devemos caminhar bem e devemos terminar bem. Essa é a nossa missão. Combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé. E vamos esperar aquilo que o Senhor tem separado para nós. Amém?